sei se você já percebeu, aqui em Manaus, por exemplo, não sei como é na sua cidade, mas você anda ali pelo centro, geralmente esse salgado tem feito muito sucesso nos últimos anos, assim. Se tornou uma massa fácil de você trabalhar, você não perde muito tempo e mesmo quem não é acostumado a lidar com massa de pão, consegue fazer de boa, viu? Ela consegue ficar crocante por fora, assim, em cima, não fica maçudo, sabe aquele salgado maçudo? Não fica e é super saboroso. Então vamos preparar isso? Vamos preparar esse salgado que faz o maior sucesso, de repente você ganha, ó, din-din, aí, dinheiro na sua casa, preparando esse hambúrguer, vendendo no trabalho, vendendo ali nos arredores da sua casa. Eu vou chamar aqui a Beta, que já é conhecida, chega pra cá, Roberta, que prepara doces incríveis. E agora vai nos ensinar uma massa de salgado? Boa tarde. Boa tarde. Vou ensinar uma massa muito fácil de fazer. Praticidade é tudo, né? Então, dá pra você rechear assim com o que tiver em casa. E aí é mão na massa mesmo, não é uma massa difícil. E é isso. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, a gente já tá aqui com os ingredientes da massa, é tudo bem simples. Parece com uma massa de pão mesmo, né, Beta? É uma massa de pão, e aí dá até pra você inovar, fazer um formato de esfirra. Ah, legal. Entendeu? E ela é uma massa, como tu falou, ela é uma massa bem gostosa, macia, não é aquela massa que fica maçuda, pesada. Então, dá pra te usar a criatividade e fazer outras coisas, não se prender no hambúrguer, né? Isso mesmo. E usar a criatividade. Então, vamos lá? Vamos para os nossos ingredientes? Ingredientes do hambúrguer de forno agora, na tela do Magazine, nessa tarde. O lanche que combina com a tarde, hein? Para massa, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 250 ml de leite, 50 ml de óleo, meia colher de sopa de sal, uma colher de sopa de açúcar, um pacote de fermento biológico e aí para o recheio, 10 unidades de carne de hambúrguer, 200 gramas de presunto e 200 gramas de queijo. Tá aí então. Agora a gente vai dar início à massa. Isso. Primeiro, Mica, a gente vai começar aqui colocando o nosso fermento, tá? Misturando aqui no leite. E o leite frio mesmo, leite né, Beta? Frio, leite líquido mesmo, tá, gente? E aí você mistura aqui, mistura bem, tirar ele, diluir, né? Deixar ele diluir para ele agir na massa, né? Para ele fermentar e ficar aquela massa bem bonita. Colocamos aqui, aí nós vamos acrescentar o nosso óleo. Que é bem pouquinho também. Que é 50 ml. Vamos acrescentar também o açúcar. E vamos misturar. O sal a gente coloca ele depois, porque o sal ele mata um pouquinho a fermentação. Ele impede, né? Ele impede dela agir. Então a gente vai misturando aqui. E a diferença aqui nessa massa para fazer esse salgado é que tem massas que a gente coloca o líquido depois, né? E essa daqui a gente coloca o líquido primeiro e vai... Prepara tudo que é líquido ali e fora o líquido você colocou o açúcar e o fermento só. Isso, é um pacotinho somente. de fermento? Isso, aquele de 10 gramas que vende no supermercado. Ele é muito fácil de encontrar. E aí a gente vai colocando aqui, ó, aos poucos. Vamos misturando. Vamos misturando bem até ela ficar no ponto de ser sovada. Então, atenção, gente, porque o ponto da massa é sempre tão importante, que dependendo ali de como é que tá o clima na sua casa, tá mais quente, um dia mais quente, tá, né, mais úmido, tudo isso interfere na massa. Por isso que é tão importante você prestar atenção no ponto que a Beta vai dar aqui. E outra coisa, Mica, às vezes ela precisa um pouco mais de líquido, um pouco mais de trigo. Aí você tem que ficar prestando atenção. A gente deu a média aqui, mas você tem que prestar bem atenção de como é que vai ficar. As mãos higienizadas, né? Porque nós vamos colocar a mão aqui para dar uma mexida nessa massa. Ó, e vocês perceberam que eu não usei a farinha toda. Ainda tem lá, pode deixar. Ainda tem aqui. Ainda tem e aí, farinha de trigo. Nem foi preciso toda, e ela vai ajustando, e aí né? eu já vou ajustando. Ok. E aí aqui você pode ir sovando. Misturando bem. O Isso. sal ainda não foi, né? Ainda não. Pode me dar um pouquinho de líquido? Pode ser água. Como aqui tá frio hoje, ela tá dando uma ressecada, entendeu? Mas aí não tem problema, você vai ajustando. É isso que eu tô dizendo, gente. Dependendo do clima. Depende muito do clima. E o calor, ele ajuda na fermentação. Ele ajuda a
a crescer mais rápido. A gente achou que ia precisar de mais trigo, né? Isso, porque precisou, geralmente exatamente. foi o contrário. Aqui com o programa ao vivo, muita gente chega com a quantidade de trigo e diz, não, Mica, vai usar só isso. Eu digo, deixa um pouquinho a mais, porque caso Exatamente. seja necessário. No caso dessa massa, ela reagiu diferente aqui com o nosso, Ela né? deu uma Com a nossa ressecadinha, temperatura. né? E aí a gente vai colocar o sal aqui, ó. Uhum. Vamos espalhando o sal na massa. Na sua casa pode ser que o meio quilo, né, 500 gramas, já deu ponto, talvez precise até de um pouquinho mais, Exatamente. ou não. E aí a gente vai colocar mais um pouquinho de líquido e aí a gente vai colocar aqui na mesa para dar uma sovada aí, melhor. tá Tá bom? bom, tá ótimo. Aí traz pra mesa para trabalhar gente, mesmo. Isso. E aí você usa mais essa parte da mão aqui, ó, para amassar. Você vai amassar bem ela aqui, colocar um pouquinho de trigo aqui para não grudar. E aí é aquele trabalho mesmo, né? De mão mesmo. De dar uma sovada, dar uma trabalhada para misturar tudo, né, Beto? Exatamente. Olha só, isso aí você demora quantos minutos, mais ou menos? Mais ou menos aqui, uns 5 minutos sovando. Aham. E aí, pra deixar ela bem lisinha, né? E em seguida você vai guardar no recipiente, você vai cobrir essa massa. E mais ou menos uns 30 a 40, uma hora, vai depender de como vai estar aí na sua casa, o Beta, clima. Eu vi que você vai colocar ainda ali um tempero seco, como se fosse orégano, alguma coisa assim, né? Mas a gente vai colocar na hora de rechear. Só na hora de rechear, Exatamente. então. Entendi. E aí você pode colocar por cima também, quando já tá legal. finalizado, pra ficar com aquele gostinho de pizza. Aí quando é que eu sei que a massa já tá no ponto ideal? Ela fica sequinha, ó. E ela fica lisa. E aí ela não gruda mais nada. Ó, não tá mais Não gruda grudando mais na nada, mão. ó. Tá vendo? Tá bem sequinha. E aí aqui nesse ponto você já vai reservar. Deixa eu pegar aqui uma vasilhinha pra gente colocar a massa. Ou pode simplesmente enrolar, mas o ideal é colocar no recipiente Exatamente. antes de enrolar, né, Beta? Pra poder ela ficar quentinha. E ela, isso, ali pra ela ter espaço também de poder crescer. Isso, exatamente. Tá aqui então. Pronto. Vamos colocar ela aqui? Vamos. E aí, ó, gente, coloca no recipiente, igual a gente tá fazendo aqui, vai já chegar aqui a Olha imagem, só ó. como fica, ela como fica. Aham. bem Colocou, sequinha e lisinha. cobre. A gente aqui, como tá no ar-condicionado, a gente tem que fazer mais um trabalhinho. Além de eu cobrir assim, ó, vai ter que Tem que enrolar enrolar no num pano. guardanapo de tecido. Assim, olha como é que a gente faz Exatamente. aqui, ó. Enrolou aqui, tudo direitinho. Entendeu? E aí levou para um lugar quentinho. Pode ser dentro do armário, algum lugar assim, tá bom? Isso. Aí, o que a gente vai fazer? A gente já tem uma massa que descansou, né? Exatamente. Que passou esse tempo todo. Passou por esse Já processo está da aqui. fermentação, né? Beta, ela tem que crescer quanto assim? Ela dobra de tamanho? é isso? Ela cresce, exatamente, ela dobra um pouco de tamanho. Você vê aqui, ó, você colocou um plástico aqui, você vê que ele sobe. E aí já tá... É verdade, porque eu tinha uma Isso, barriguinha aqui no plástico. exatamente. Deixa assim. Deixa eu lembrar você que precisa... Quando você for usar a massa, ela precisa estar maior e ela vai fazer aquilo que eu te falei, vai parecer assim que vai subir um ar. E aí você já pode usar essa massa. É em torno mais ou menos de 30 até 1 hora. Contanto que ela essa tenha fermentação. crescido, Ela tem gente. que crescer. O importante é crescer, né? E aí você vai saber o ponto. Você vai sentir aquele cheirinho de fermento. Pronto. Pronto. Aí E você vai aqui? tirar daí? Isso, vamos cortar aqui, vamos pesar, tá? Pode cortar em cima da bancada mesmo. Pode. Pra ficar mais fácil para as pessoas Isso. verem. Aqui ela vai cortar e fazer pedacinhos do mesmo tamanho. Para garantir isso, vai Exatamente. pesar, né? Isso, é para padronizar, né? Para sair todos no mesmo tamanho. Então eles têm que ter quanto de peso? Mais ou menos 80 gramas. Bora medir aqui, bora pesar um pouquinho mais, só uma pontinha. Aqui na nossa balança tá marcando 72. Passar um pouquinho. 83. Tá Pronto. bom. 81, pronto. Fez Isso. uma bolinha, separou. Aí faz mais Exatamente. uma pra gente. Vai fazendo aí, tá vendo? Se você tiver uma balança, melhor. Se não tiver, Você pode ir no olhômetro mesmo, isso não impede de executar a receita. 84, pronto, tá ótimo. Pronto. Vamos fazer mais um. Mais um. E é sempre legal você padronizar, porque aí você já faz o cálculo na sua casa de quantas carnes vai precisar, de quanto você gastou de material, para poder Exatamente. calcular seu lucro também. Mais um Pronto. pedacinho, pronto. E vou aqui tirar como aqui. é que a gente vai abrir essa massa aqui, tá? Vamos abrir a massa.
Você pode abrir com um rolo ou você pode abrir com a mão também. Se não tiver um rolo, não tem problema, tá? Tá bom. Lá em casa, sabe com o que que eu abro, menina? Eu tô sem rolo, com uma garrafa de azeite. Sério? Que eu lavei, higienizei, tudo certinho. Tudo e é aí eu útil, abro né? e dá super certo. E pior que a gente pega já amanhã, já fica difícil quando eu pego esse rolo daqui. Eu também, eu já tô com outra mania. Eu abro na mão. Abre na mão? Abro Na na mão mão, faz ó. como? Apertando? Vai fazendo isso aqui, ó. Esse movimento e ela vai abrindo. Aham. Você vai fazendo esse movimento Como aqui, se estivesse ó. empurrando, né? Exatamente. Quando deixar ela mais ou menos redonda, não precisa exatamente ficar redonda, porque depois você vai fechar ela. Ah, então não precisa nem usar um pratinho, nada Não, pra não. deixar no formato. Pronto. Aí aqui a gente já tem aqui o nosso hambúrguer, né? Que eu fritei antes. E deixa eu dar uma dica pra vocês. Quando vocês fritarem esse hambúrguer, não deixe ele ficar seco, Mica. Porque quando você come, ele tá suculento. Porque ele vai no forno. Tem um então, pontinho, né? Exatamente. Então, não precisa ficar aquele hambúrguer ressecado. Deixou ele meio suculento, tá ótimo, já separa, porque ele ainda vai ao forno. E não precisa também deixar ele muito molhadinho, gente. Senão ele Exata- molha é, e interfere exatamente. no ponto da massa Aham. ali, né? Um pouquinho assim antes do ponto, só ele não ficar seco. Ó, que ela não tá colocando nenhuma fatia inteira, é um pedaço de Ó, queijo, exatamente. gente. Rende muito. E aí dá até pra dar uma dobradinha aqui, ó, pra não atrapalhar na hora de fechar a massa. E aí você coloca um pouquinho de orégano também, se você quiser. Dentro não pode Dentro- molho nenhum, né? Pode sim, Mica, Pode? se você Que quiser. molho? Pode colocar o creme cheese, o requeijão, maionese, o que você tiver na sua casa e conseguir usar. E como é que você vai fechar esse hambúrguer? Você vai fazer como se fosse tipo uma trouxinha. Você vai fechando ele aqui, ó. E aí ele mesmo já vai fazendo o formato do hambúrguer. Pronto, aí Tá você vendo? vai juntar aqui e pronto, gente. Ó. E aqui ele já tá pronto. Vamos colocar aqui na assadeira. Pode colocar. Eu não unto a assadeira não, porque se de repente ficar ruim de você tirar, você pode passar a faca, pode passar uma colher e sai tranquilo. E aqui eu vou abrir na mão, pra vocês Então, verem. você que está chegando por aqui agora, a gente está preparando hambúrguer de forno, isso mesmo. Aquele hambúrguer que é delicioso, tem massinha de pão delicada, que não é pesada e que fica gostoso para você saborear no lanche. Você pode fazer pequenininho para festa de criança Isso. também. Pode fazer mini hambúrguerzinho para vender também ali 50, 20 ou 100, quanto você quiser. Isso, exatamente. E aí você pode estar colocando os recheios mais cremosos, né? Pode colocar até um molho de tomate. Dependendo aí do que você tem em casa, pode colocar calabresa. Ela pode tava colocar falando, gente. o que tiver, né? Ela tá falando que pode fazer no formato até de esfirra. Eu acho tão gostoso aquelas esfirras de queijo e que fica assim, aquele creme dentro. Eu não sei o que o pessoal coloca, ela fica, né, suculentona. É. Já pensei nessa possibilidade também. E aí você pode estar usando essa massa. Eu não testei, Mica, mas possa ser que também dê certo para fazer mini pizza. Pode ser, porque ela é uma massa bem maleável, entendeu? E uma massa de lanche, que é barato. Isso. Você faz super fácil e não demora muito tempo para você Exatamente. ter a massa prontinha ali. Pronto, fechou. Já vai colocando aqui. Aí novamente. O último. E aí você vai usando aí o que você tem em casa. Às vezes a gente tem picadinho, né? Às vezes tem frango. E aí você pode estar Olha, colocando como recheio. a gente colocou mais farinha de trigo aqui para colocar, mas nem precisou. Não. A massa só em cima da bancada mesmo, você trabalha e já era. E aí você pode abrir com a mão mesmo. Tá tudo certo. Prontinho. Ó. Aqui você misturou gema só? Gema com um pouquinho de leite. Pra já ir pincelando. Vou lá Isso, pincelando pode aqueles pincelar. dois, ó. Enquanto ela prepara o último, gema com um pouquinho de leite, aí você vem aqui dar uma pinceladinha. Se quiser botar uma... a gente gosta de azeitona aqui no magazine. Se quiser É? colocar uma meia azeitoninha aqui, só para A gente vai colocar um pouquinho de orégano, por cima, Legal. para ficar com aquele gostinho de pizza. Tá aí então. Você colocou orégano dentro também, né? Coloquei. Mas assim, a gente coloca uma quantidade pouca, né? Para não exagerar, só para ficar realmente com o sabor. Fechou. E aí Virou. ele já fica no formato do hambúrguer, né? Que é o hambúrguer redondinho. E aí pronto. Aí E quanto tempo no E outra coisa, depois que você faz esse processo aqui,
O que acontece? Você deixa mais ou menos uns 10, 20 minutos descansando, que ele vai dar mais uma crescida. Ele vai dar mais uma fermentada. Ah, pode dar mais uma descansadinha, Isso, então. ele dá uma descansada. Principalmente se você achar que a massa não cresceu muito, Isso, aí você vai exatamente. lá, Aí você vai lá. deixa cobertinho, tá bom? E aí, Tá quando ele vai assar mais ou menos 20 a 25 minutos, dependendo do forno também, ele dá outra crescida. Então, fica melhor ainda. Olha quem chegou por aqui. Já tô por aqui, dona Mica, que eu quero provar esse É, negócio já aí. estamos até combinando, ó. Ó. Vou fazer o seguinte, eu vou passar os ingredientes de novo antes da gente provar. Enquanto isso, a senhora pega uma jarrinha de suco, um Com suquinho. certeza. Vamos lá? Pego sim. Ingrediente na tela do Magazine agora, para você que perdeu a receita, tira a foto, meu povo. Hambúrguer de forno. Você vai precisar para massa de 500 gramas de farinha de trigo, 250 ml de leite, 50 ml de óleo, meia colher de sopa de sal e o que mais, Mica? Uma colher de sopa de açúcar e um pacote de fermento biológico, aquele pacotinho de 10 gramas que vende no supermercado. Para o recheio, 10 unidades de carne de hambúrguer, 200 gramas de presunto e 200 gramas de queijo. Prontinho. Olha aí, tá simples e tá fácil, gente. Dona Rai, guardanapo para a senhora. Tô aqui já. Pronto, deixa eu colocar um suquinho aqui pra gente, porque combina, Chegou né? a hora de merendar. Vamos Tem coisa aqui comer. que tá mais cheio, fica coisa aqui. E agora, peguei um. Bora, dona Mica. Bora. É agora. Bora, que eu vou fazer até assim, vou abrir o meio. Gente, ele fica pesadinho, hein, Beta? Por conta do recheio, bem recheadinho. Gente, bem recheado mesmo. Eu posso até, se eu quiser, colocar aqui de repente um tomate. Posso também, né? Pode Eu viro colocar uma salada. alface. Vira o x-salada, né, dona Mica? Logo daqui da terra. Bora? Bora, Bora, vambora então. agora. Então é agora, fiquei até nervosa. É, não sabia se era o suco. Você viu o suco? Será o hambúrguer? Vamos. É agora tu. Ai, delícia, dona Bora. Mica. Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! O bicho tá uma delícia. Adorei. Tá aprovado, dona Rai. Aprovadíssimo. No fundo, ó como tá, gente. Casquinho. Ficou crocante. Porque você não Ótimo. untou a forma, É. né? Esse é o segredo pra ficar com essa casquinha. Essa casquinha é uma delícia. Como é que é o pulo do gato? Deixa. Não unta a forma, não passa nada. Ah, entendi. Deixa só direto na forma que fica assim, ó, com essa casquinha maravilhosa. Crocante. Eu adorei, né? Que gostou? Delícia. Pulo do gato, Jobinho. Betão, quanto a gente come, tá uma delícia. Tá aprovado, amigo? Acho, inclusive, que você deveria vender ele, viu? Você Olha de aí. casa. Não faz parte do cardápio. Tá aqui o Instagram, Bolos da Beta o contato também. Você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse? Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV A Crítica.